Imagine o momento em que a vida surgiu de uma forma diferente de tudo o que já havia acontecido. Adão tinha sido feito da terra, mas Eva foi feita de algo já vivo, uma parte do próprio coração do homem. Ela abriu os olhos e a primeira coisa que viu não foi o sol ou as árvores, mas o olhar de admiração de alguém que finalmente se sentia completo. Ela era a resposta para a solidão e a peça final do quebra-cabeça da criação divina. Eva não era apenas uma coadjuvante no paraíso. Ela era a definição da sensibilidade e da curiosidade humana em seu estado mais puro. No Éden, ela caminhava com uma graça que desafiava a própria natureza. Enquanto Adão nomeava e organizava, Eva parecia sentir o mundo. Ela percebia as cores, os aromas e a harmonia de uma forma que só o feminino consegue captar. Ela era a rainha de um império onde o medo e a dor ainda eram mitos inexistentes. A vida deles era uma sinfonia de descobertas diárias. Não havia pressa, não havia ansiedade e, acima de tudo, não havia segredos. Eva vivia em uma transparência absoluta com Adão e com o Criador. Mas, dentro dessa perfeição, existia uma mente inquieta. A inteligência de Eva buscava entender as fronteiras daquele mundo, e foi exatamente essa busca por compreender o desconhecido que a levou para perto da única árvore que estava fora dos limites. O encontro com a serpente é um dos momentos mais tensos da narrativa humana. Não imagine um ataque, mas uma conversa sedutora e intelectual. A serpente não usou força, ela usou palavras. Ela questionou a bondade de Deus e sugeriu que havia um nível de consciência que Eva ainda não tinha alcançado. Certamente não morrereis, disse a voz sutil. Ali, a semente da dúvida foi plantada em um solo que antes só conhecia a confiança plena. A serpente ofereceu a Eva o que parece ser o maior desejo do ego, a autonomia total. Sereis como deuses, foi a promessa. Eva olhou para o fruto e, pela primeira vez, não viu apenas um alimento, mas um atalho para a divindade. Ela desejou a sabedoria por conta própria, sem depender de ninguém. O drama de Eva foi acreditar que o Criador estava escondendo o melhor dela. Naquele instante, o fruto tornou-se irresistível aos seus olhos cansados da rotina. Quando ela deu a primeira mordida, o silêncio do Éden se tornou ensurdecedor. O sabor da liberdade era amargo, mas ela não queria estar sozinha naquela nova e estranha realidade. Ela ofereceu o fruto a Adão e, ao vê-lo comer, selou o destino de ambos. O véu da inocência rasgou-se de cima a baixo. O mundo não mudou fisicamente, mas a percepção deles foi corrompida. O que antes era beleza, agora era motivo de vergonha. Eles estavam nus e vulneráveis. O paraíso tornou-se subitamente um lugar frio e assustador. Onde antes havia alegria em ouvir os passos de Deus, agora havia o impulso de se esconder entre as sombras das árvores. Eva experimentou a primeira onda de culpa da história. Ela viu o olhar de Adão mudar de admiração para acusação. A unidade perfeita entre o casal foi quebrada pela necessidade de encontrar um culpado. O paraíso tinha acabado por dentro antes mesmo de eles serem expulsos por fora. A sentença de Eva foi carregada de um simbolismo profundo. Ela, que seria a portadora da vida, agora conheceria a dor no momento de trazê-la ao mundo. O parto se tornaria o lembrete físico de que a vida e o sofrimento agora caminhavam juntos. Ela sairia do jardim não como uma deusa independente, mas como uma mulher que entenderia o custo de cada escolha. O caminho de volta estava fechado por anjos e chamas, e o futuro era um deserto desconhecido. A vida fora do Éden foi um teste de resiliência para Eva. Ela teve que aprender a cultivar a esperança em solo seco. Como a mãe de todos os viventes, ela carregava nos ombros a responsabilidade de passar adiante a memória do que o mundo um dia foi. Ela contava aos filhos sobre a doçura dos frutos que não exigiam esforço e sobre a paz que excedia o entendimento.
Eva tornou-se a primeira professora de humanidade, ensinando sobre perdas e sobrevivência. Mas o drama de Eva atingiu o ápice com seus próprios filhos. Ver o ódio de Caim crescer contra Abel foi a sua maior tortura. Ela viu as consequências de sua desobediência se manifestarem no primeiro homicídio da história. Perder um filho para a morte e outro para o exílio foi o golpe final em seu coração de mãe. Eva conheceu a profundidade do luto e a amargura de saber que o sangue na terra era o resultado indireto daquela tarde fatídica no jardim. Apesar de tudo, Eva não se deixou consumir pelo desespero. Ela deu à luz a Sete, vendo nele um recomeço e uma semente de esperança enviada por Deus. Ela entendeu que, embora tivesse perdido o jardim, não tinha perdido o Criador. Eva tornou-se o símbolo da redenção que começa no meio da dor. Ela foi a primeira mulher a entender que a vida é uma batalha entre o que fomos e o que podemos ser, e que a misericórdia de Deus é a única coisa que nos cobre. A velhice de Eva foi marcada por cicatrizes que o tempo não podia apagar, mas também por uma sabedoria que só a experiência da queda traz. Ela viu a humanidade se expandir, carregando o seu DNA e o seu desejo intrínseco de retorno ao lar original. Ela morreu com os olhos postos na promessa de que, um dia, a sua descendência esmagaria a cabeça da serpente. Eva partiu deste mundo sendo a raiz de todas as nossas dores, mas também de todos os nossos sonhos. A história de Eva nos ensina que a curiosidade sem discernimento pode ser perigosa, mas também mostra a força indomável do espírito feminino. Ela foi a primeira a errar, mas também a primeira a lutar para reconstruir uma família em um mundo caído. Eva é a nossa conexão direta com o mistério da vida. Ela nos lembra que, mesmo longe do paraíso, ainda carregamos fragmentos daquela glória original e a capacidade de nutrir a vida em meio ao caos. Hoje olhamos para Eva e não vemos apenas a mulher do fruto proibido, mas a mãe corajosa que enfrentou o desconhecido para que nós pudéssemos existir. Ela é o início da nossa jornada, a voz que sussurra que a vida vale a pena, apesar do suor e das lágrimas. O roteiro da vida de Eva termina com um ponto final na terra, mas com uma reticência na eternidade. Ela foi a primeira a sentir saudade de Deus, e essa saudade é o que ainda nos move até hoje.